Bom dia, gente, tudo bem? Sou a professora Ana Tércia, de matemática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidades. Vocês já ouviram falar sobre probabilidades? Sabe aquela propaganda que você vê na televisão ou uma reportagem que fala assim, qual a probabilidade da chuva acontecer novamente amanhã? Então, probabilidade são chances de algo acontecer outras vezes, né? E como a gente sabe disso? Muito fácil. Calma, tem uma fórmula. E independente do que a gente queira saber o que vai acontecer outras vezes, a fórmula sempre vai ser a mesma, tá bom? Então eu distribuí para vocês aí, vocês estão em grupos, né? Então eu distribuí para vocês aí duas roletas, a roleta A e a roleta B. A roleta A, ela tem duas cores, que é a azul e a vermelha. A roleta B, ela tem 4 cores, ela foi dividida em 4. Então ela começa com vermelha, azul, depois azul de novo, a vermelha, depois todo mundo perceber aí. Legal, alguma dúvida? Show! A gente vai girar essa roleta que tem aí no meio, todo mundo tá percebendo a roleta? Então, e aí tem uma regrinha, né? Toda vez que vocês girarem ela, se ela cair entre uma seção e outra, tá? Tem que girar novamente. Pedro acabou de me perguntar, por exemplo, professora, quantas vezes vai cair no azul? Então, a gente tem que viver isso rodando para poder saber a probabilidade de quantas vezes vai cair no azul. Pedro me perguntou e já me disse que ele acha que vai cair mais no azul da roleta A do que da roleta B. Será que é? Vamos pensar aqui rapidinho. A fórmula, ela é uma divisão, né? É como se fosse uma fração. Então, em cima estão lá as chances favoráveis e embaixo as possíveis chances. Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente tem essas diferenças do que pode acontecer, né? Que são as possíveis e as favoráveis. Então, vamos imaginar nesse questionamento do Pedro, vamos fazer junto aqui esse questionamento do Pedro, tá? Letra A gente tem aqui duas cores, ela foi dividida no meio, então nós temos duas seções, na probabilidade a gente chama essas partes de seções, tá? É importante vocês saberem. Então, aqui nós temos duas seções, azul e uma vermelha. O questionamento do Pedro foi, qual foi, Pedro? Qual a cor? Azul, foi azul. Então, a gente tem duas seções aqui, ó, de tamanhos iguais. Foi dividida no meio, né? Se nós temos duas seções, são duas cores, com tamanhos iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir uma pela outra. Então, diferentes tamanhos. Aqui o Pedro quer saber da azul. Então, quantas partes azul tem aqui, gente? Uma só, isso mesmo. Então, a gente divide pelas duas seções que tem. E por que a gente dividiu por uma? Porque o Pedro questionou a cor azul. Muito bem. Então, a gente divide aqui uma seção azul por duas seções que completa o todo, tá bom? Então, dá 0,5, que é meio, né? Ou a gente pode também demonstrar através de 1 sobre 2, e aí fica em torno de 50%. O meio, gente, presta atenção. A gente pode demonstrar através de 0,5, que é um número decimal, através de fração, que é 1 sobre 2, que fica meio, né? Ou através de um número de porcentagem, que fica 50%. É tudo a mesma coisa. Então, a probabilidade aqui na roleta A são de 50% de cair no azul. Beleza? Alguma dúvida? Pedro, tudo bem? Então, vamos avançar. Na roleta B, ela é diferente. Ela tem 4 seções. Vejam que aqui, ó, ela foi dividida em 4 pedaços. Vamos falar assim, 4 pedaços, tá? Então, ela começa com a vermelha. Peguem aí a roleta B de vocês e acompanhem comigo a cor. Ela começa com a vermelha, azul, depois embaixo com a azul e com a vermelha. Aí, ó, nós temos aqui, cada partezinha que foi dividido da roleta, nós chamamos de seções, isso mesmo.
E nós temos duas seções azuis, porque o questionamento do Pedro foi da cor azul. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos favoráveis e possíveis. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que nós fizemos na roleta A. A gente vai dividir. Se eu tenho duas seções azuis, eu divido por 4, que é o todo que foi dividido aqui. 2 dividido por 4 dá meio. Como que eu sei que 2 dividido por 4 deu meio? A gente divide aqui duas seções, que são as azuis, por 4, que foi o total que foi dividido aqui, na roleta B. Lembra que na regrinha da fração, para você ter essa simplificação aqui de 1/2, você precisa dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, aqui eu consigo dividir por 2. Visualmente, aqui já dá para entender que se eu dividir 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, deu 1/2. Falei aqui que 1/2 é a mesma coisa de um número decimal, 0,5, é a metade. Ou eu também posso escrever 50%. Tudo bem, pessoal? Então, Pedro afirmou, em cima do questionamento dele, que a probabilidade do número azul aparecer mais no girar da roleta dele, do grupo dele ali, seria na roleta A. Mas a gente fez a fórmula e entendeu que tanto na A quanto na B deu 50%, ó. Deu 1/2 e 2/4. Viram que o resultado foi diferente. Mas interpretando e simplificando aqui uma fração, chegamos no resultado de 50%. Pedro, então deu para entender? Tanto na roleta A quanto na roleta B, daria os 50%. E não só a probabilidade de girar mais para azul na roleta A.